Olá, eu sou Amanda Marques e no vídeo de hoje eu irei apresentar para você sobre uma cozinha desenvolvida com um mix de estilo. O estilo industrial revisitado, trazendo também alguns traços do estilo retrô. Mas você não está entendendo ainda o que eu vou apresentar aqui. Esse vídeo não será apenas para falar do estilo. Eu estarei detalhando e mostrando em desenhos como pensar e desenvolver as especificações técnicas contidas nessa cozinha, para você sair um pouco da caixa e pensar além do que você está acostumado a pensar. Você vai aprender a fazer exatamente igual em seus projetos. Mas, antes da gente começar, vamos pensar e vamos entender o que é realmente o estilo industrial e qual o conceito dele, como que o retrô acaba entrando nesse conceito industrial, para a gente fazer um comparativo e analisar essa cozinha que a gente vai estar analisando os detalhes para depois conseguir fazer o projeto, certo? Bom, o design ele está intimamente ligado às revoluções e os acontecimentos históricos, tanto que o termo design industrial ele surgiu durante a Revolução Industrial, o que depois ele passou a ser denominado como design do produto. A principal mudança e que nos afeta diretamente em relação ao design é a mudança do processo de fabricação dos produtos que eram desenvolvidos pelos artesãos, né? Então tudo era muito feito à mão naquela época. E de repente tudo mudou. Então a partir da Revolução Industrial ocorreu o surgimento das máquinas que podiam produzir em grande escala os produtos. Surgiu aí as indústrias e com isso consolidou o processo da formação do capitalismo. Com o nascimento da indústria, não preciso nem falar, né? Que as transformações foram gigantescas na economia mundial, né? Assim como também no estilo de vida da população e de todo mundo. Não foi só em uma região, foi no mundo inteiro. Então, além disso, a Revolução Industrial foi a responsável por grandes transformações no processo produtivo. Tudo se tornou muito mais rápido, muito mais dinâmico, além das maneiras de se relacionar com o trabalho. A Revolução Industrial ela iniciou na Inglaterra, a partir da segunda metade do século XVIII, e foi chamada de pioneira porque foi lá que surgiu a primeira máquina a vapor. Mas isso não durou muito tempo, porque logo se expandiu por todo o mundo, viu? Então, posteriormente, no começo do século XIX, né, o desenvolvimento tecnológico se expandiu e foi criado as locomotivas e as estradas de ferro, que a partir de 1830 aproximadamente foram construídas por toda a Inglaterra. E isso acabou contribuindo significativamente na ampliação do crescimento da indústria, justamente por diminuir a distância entre uma cidade e outra, né? Tornando as viagens muito mais curtas, mais viáveis e dessa forma ampliando a capacidade de locomover das mercadorias em questão que estavam sendo produzidas. E agora, para a gente simplificar o processo e o entendimento de tudo isso, tudo nesse momento era feito em escala, em processo fabril, certo? E as pessoas da burguesia, eles quiseram formatos diferentes de cadeiras e os designers de produto passaram a desenhar cadeiras diferentes. E daí surgiu os designers que projetavam os interiores das casas, o que depois passou a ser chamado design de interiores. Os anos foram passando, as décadas, os séculos, enfim, muita água passou embaixo dessa ponte, né? Mas o design ele continuou ligado às revoluções. Tanto que atualmente a revolução digital tem um papel importante na vida do contexto do designer de interiores. Ele passa a ser de extrema importância para atender os móveis e a novas tecnologias com todos os avanços que estão acontecendo e que ainda está por vir aí, né? Tem muita coisa que está por vir, gente. Então, o estilo industrial ele veio para atender toda essa demanda da Revolução Industrial, né? Ele veio bem nesse período, né? Então vamos entender um pouquinho como que a Revolução Industrial estava inteiramente ligada com o estilo industrial. Bom, ele interage, né? A Revolução interage completamente com o estilo industrial. A década de 70, ela veio acompanhada de ideias que surgiram durante a Revolução Industrial. As paisagens do pós-guerra mudaram radicalmente as cidades. O verde que caracterizava os jardins e ambientes externos foram completamente trocados pela mistura de tons marrons e preto. E em seguida, a indústria surgiu para cinzentar de vez as imagens, né? O grafite do aço e o bronze do ferro vieram com força total. Junto com eles, os tons amadeirados acabaram servindo como detalhes em locais específicos da composição, e a luminosidade era sempre refletida por meio de metais.
Surgia assim o estilo industrial, nada forçado, apenas fazendo parte do contexto e das necessidades daquele momento. Como eu já citei antes, o artesanato e a produção de objetos deram lugar à produção em série. Então, os trabalhadores passaram a bater cartão nas fábricas e os ambientes que antes eram externos, agora passava a ser em grandes galpões com tetos altos. Foi uma época de muita inspiração para designers de interiores, arquitetos, engenheiros. As construções passaram a ter tetos altos e acabamentos industriais que começaram a fazer parte do cotidiano e dos projetos. Os ambientes internos, como tijolo aparente, paredes em concreto, tornaram o visual industrial altamente interessante. Outra característica importante da decoração industrial é a mobília em metal. Mesas e armários em tons de cinza, inclusive muitas vezes com aspecto de inacabado. Já a madeira, ela passa a ser um integrante aplicado mais nos detalhes, nos contornos. Esculturas de ferros, grandes quadros nas paredes dão um toque especial ao espaço. E tem gente que pensa que esse estilo exclui completamente o uso de papéis e tecidos nas paredes. Engano seu se você pensa assim. Os papéis e também os tecidos nas paredes, eles auxiliavam na montagem do ambiente. Era uma mistura de concreto e outros ornamentos com o papel, que davam o toque todo especial para o espaço, tá? E aqui está uma sacada muito legal. O estilo industrial, ele permitia a entrada de outros tipos de elementos decorativos para compor o ambiente. O uso mais comum nessa mistura e adaptações, que acabava se fundindo na decoração industrial, é o vintage e o rústico. Como a decoração industrial faz um resgate histórico, os móveis e os materiais vintages, ou também o retrô, são uma ótima combinação. Eles quebram um pouco da brutalidade dos materiais industriais e trazem um charme especial ao ambiente. O estilo industrial é, sem dúvida, um estilo que põe à prova o senso comum, o normal, o trivial. A decoração industrial é o retrato da ousadia. Então, dentro desses itens que eu citei, nós conseguimos ver automaticamente alguns elementos do estilo e tendência industrial, né? Tanto industrial como retrô. Vamos tentar analisar nessa imagem para observar e avaliar o que nós conseguimos encontrar igual ou semelhante ao estilo industrial. O uso do aço escovado, o vidro moldado aqui, e esse vidro se chama silésio, tá? Então, a tonalidade marcante também do laranja, os frisos no mobiliário, o ladrilho hidráulico, o tipo de iluminação tanto no mobiliário como também no teto, onde tem essas vigas aparentes e nós temos a iluminação em trilhos ali, certo? Agora, vamos olhar mais a fundo a contextualização do ambiente e como a gente pode detalhar cada uma dessas especificações. Não tem como a gente falar de mobiliário sem entrar nos conceitos da decoração de interiores. Isso é impossível, gente. O mobiliário, ele está contido na decoração de interiores. E se a gente não pensa na decoração, a gente acaba fazendo um móvel que pode ser padrão para todo mundo. É como se a gente tivesse um mobiliário meio que forma de pão, tudo igual. Então, para eu fazer um projeto adequado, eu tenho que compor, eu tenho que decorar da maneira certa para fazer com que o cliente se sinta especial, o cliente se sinta único. Então, um dos elementos que está contido em todos os módulos aqui é a simetria. Então, observe esse primeiro módulo. Ele começa nesse canto aqui e vai até aqui. Perceba que tem um elemento a mais aqui, certo? Esse elemento é o revestimento do pilar. Então acontece por trás desse mobiliário aqui, desse acabamento, o pilar. Então aqui o MDF ele está revestindo esse pilar. Mas observe que o eixo que vai dar a simetria para esse ambiente aqui, para esse módulo, né, está bem aqui no meio da geladeira, dividindo o módulo em partes iguais. Joia? Agora, esse outro módulo aqui. Já conseguimos distinguir os módulos pela função do móvel. Aqui nós temos uma bancada superior e uma inferior. No outro nós tínhamos um armário em um elemento único, com duas portas, certo? E nesse aqui, o eixo de simetria acontece bem aqui, ó, nessa peça do meio. E nós podemos seguir até o chão, dividindo o módulo em duas partes iguais. Essa cozinha, ela é em formato de corredor. O que é isso?
Existe um corredor no meio, um corredor central, e a composição acontece em linha, em ambos os lados. Deste outro lado, nós vamos entender a simetria de uma maneira diferente. Nós vemos aqui, ó, um volume em destaque mais para frente, tá vendo? Como se estivesse solto do resto do mobiliário. Todo esse volume, ele está delimitando a área do fogão e da pia. Então, o papel aqui da diferenciação dos materiais entre o claro e o escuro é criar a sensação de que o módulo mais escuro, além de ser o ponto focal, é o limitador do eixo de simetria. Então, já que os móveis nas laterais seguem o mesmo padrão um do outro, esse módulo central vai fazer o limitador, o eixo de simetria entre todo o mobiliário, certo? Agora, vamos começar nossa análise de materiais um por um, começando por essa bancada aqui mesmo, né? Já que estamos por aqui, né? Vamos começar por ela mesma. Bom, a frente desse mobiliário é com uma película de aço, tá? Muitas vezes nós encontramos uma estampa, né? Então, às vezes a gente pega e vê um MDF que tem uma estampa de aço, mas nesse caso é uma película mesmo. Nós temos aqui o miolo, que é em HDF, e nas duas faces, tanto frontal como interna, a aplicação dessa película de aço. A diferença entre o HDF e o MDF é a densidade do material. O HDF, ele possui uma alta densidade, né? Então esse utilizado nesse mobiliário, ele é inclusive alemão, né? Nesse mobiliário, devido ao uso dessa película de aço, nós precisávamos de uma madeira com mais densidade, uma densidade maior, com fibras mais compactas. Então essa parte do móvel, ela foi produzida pela Herald. Dentro dessas gavetas nós encontramos uma estrutura de HDF na parte frontal, tá? Nesse fechamento frontal da gaveta. O fundo e a parte posterior é em MDF. E essas laterais, elas são chamadas de sistemas de extensão, que nesse caso é o sistema Antaro da Blum. Tá? Então, geralmente, nós encontramos esse sistema vendido em pares. E a aplicação não é assim tão simples, sabe? Tipo, eu quero usar o sistema Blum e vou lá e compro e acabou. Não, somente com o equipamento próprio da Blum é que você consegue fazer esse encaixe, tá? O encaixe só é permitido utilizando uma ferramenta própria da Blum. Não é toda marcenaria que está apta para usar esse sistema. Então, para usar o Antaro, precisa de um ferramental que é vendido pela própria Blum e precisa de um treinamento que acontece em São Paulo. E aí sim, você consegue a certificação para você poder desenvolver esse material aí utilizando esse sistema, certo? Assim você consegue comprar e instalar o sistema de extensão. Além desse sistema, nós temos também os organizers, que acabam dando charme e ao mesmo tempo elevando a qualidade do mobiliário. São esses aqui, ó, certo? Nós conseguimos encontrar em vários modelos, em vários tipos de funções, dependendo do que eu vou dar de função para aquele ambiente, certo? Para aquela gaveta, para aquela área do mobiliário. Os tapetes utilizados nas gavetas são também de origem alemã, são antiderrapantes e esses aqui são da Agoform. Os puxadores, eles são da marca Zen Design e foi escolhido justamente por ter esse acabamento remetendo ao industrial e ao retrô, que dá um aspecto de ferro forjado, de oxidado, queimado, né, e lixado. Então, ele dá esse acabamento mais rústico, mais bruto do material. Esses rebites que você vê no mobiliário, eles têm um porquê. Eles não têm nada a ver com a função do móvel, mas sim com a conceituação do projeto, estando ligado diretamente à questão industrial, tá? Então, lembra que no início eu expliquei sobre a questão dos trens, né? Na época das locomotivas que foram produzidos e foram criados na era industrial, né? E eles precisavam, naquela época, de economia de materiais. E ficava tudo muito aparente. Então, assim, esses rebites, eles ficavam aparentes no mobiliário, né? Até porque naquela fase ali da Revolução Industrial, pós-guerra, a economia de materiais era muito escasso, precisava se economizar muitos materiais. Então, por isso, essa questão aparente ficava muito evidente, tá? É justamente para enfatizar essa lógica que foi pensado nesses rebites, nesse ponto no mobiliário, tá? Falando um pouco desse tampo aí maravilhoso, né? Ele remete assim um aspecto envelhecido, com uma cara de material bruto, um estilo de um ferro gusa, assim, né? Que para quem não sabe, era o que mais tinha, uma das coisas que mais tinha na era industrial, né? Existiam os processos dentro das metalúrgicas e esse ferro gusa era considerado
uma liga de ferro e carbono, que lembra muito esse aspecto aí. Então, por isso a escolha desse material aí, justamente com esse aspecto, para remeter ao ferro gusa. O material aplicado na bancada é o Decton da Constantini, tá? Esse material ele é feito com quartzo e resina e é muito resistente. Uma curiosidade aqui, né, fazendo uma aspas aqui e fazendo uma curiosidade para vocês, falando de uma curiosidade para vocês, que poucos sabem inclusive, né, que a Constantini é a única empresa que inclui na composição do Decton agentes bactericidas. Então, conclusão, você pode utilizar a bancada como você desejar, que sempre vai estar um brinco, porque as bactérias morrem estando ali, tá? Então esse material, ele é mega ultra power resistente e não risca, tá? Somente um outro Decton, uma outra peça de Decton que pode riscar essa peça, certo? Esse material, ele veio para mudar completamente o jeito e o estilo de cozinhar. Esse material, ele veio para mudar completamente o jeito e o estilo de cozinhar, né? E desenvolver as habilidades na cozinha. Porque você pode cortar sobre essa bancada aí, né? Pegar um peixe, pegar uma carne e cortar ali em cima da bancada que não tem problema nenhum, tá? Quer dizer, não tem problema para a peça, né? Porque a sua faca, ela vai ficar completamente sem fio, tá? Então ela tira totalmente a linha de corte da tua faca. Mas se você quiser utilizar um maçarico, por exemplo, um alimento sobre essa bancada, né? Vai lá e coloca o maçarico, não tem problema nenhum, tá tudo bem, certo? Porque essa peça não vai estragar. Por projeto, porque ele é vendido por chapas. Mas o que acontece é que ele tem recortes que você vai querer desejar fazer ali naquela peça, né? E esses recortes, eles vão ser feitos com base na paginação que você vai utilizar. Então, para você entender, ele é vendido com placas, como eu falei, né? E você precisa fazer a paginação de toda a bancada e vai facetando essa placa. Você vai pegar e vai facetar essa placa para criar o desenho que você deseja. Aí você precisa avaliar o potencial do seu cliente, né? Se é um cliente de alto luxo, você não vai deixar os veios quebrados, né? Você vai querer fazer com que os veios se encaixem um com o outro, como aparece aqui, ó. Então vai dar uma continuidade para essa peça, tá? Agora, se o teu cliente ele quer economizar, né? Aí você vai avaliar a questão e aí essa questão da paginação você vai acabar relevando em alguns momentos porque você vai querer aproveitar ao máximo aquela placa, certo? Mas saiba de uma coisa, né? Que fazendo com que esses veios se encaixem, eles fiquem mais seguindo essas linhas, né, fazendo com que a gente consiga fazer uma paginação bacana, vai acabar fatalmente sobrando muito retalhos. E esses retalhos, eles vão entrar no custo do mobiliário, porque querendo ou não, a empresa não vai jogar esse material fora, sendo que estava à disposição do cliente, certo? Então, é contabilizado esses retalhos, essa perda para o cliente também. Então, não existe barato ou caro, depende sempre do cliente que você vai estar atendendo. Mais um detalhe importante, a espessura do Decton é de 20 milímetros. Então, para dar esse aspecto bem acabado, é cortada a peça em meia esquadria, colado uma peça na outra e dado o acabamento necessário, certo? Bom, observe aqui outra coisa. Sobre essa bancada, você percebe também que ela não tem um rebaixo setorizando a área úmida? Isso é proposital, ok? Não é porque foi esquecido não, é proposital, é o que realmente foi proposto para essa bancada, tá? Isso porque essa cuba aqui, ó, ela é tão profunda que a ideia é fazer com que as atividades aconteçam dentro dela e não tendo necessidade do uso da área molhada, do entorno, tudo acontece ali dentro. Então a ideia é que a água, ela não respingue em volta, ela se concentre dentro dessa cuba. Então se você observar, a cuba aqui, ela remete àqueles tanques antigos encontrados em oficinas em que se lavavam as peças. E inclusive nós temos uma elevação aqui, ó, na sobreposição das peças, tá vendo? A bancada ela tem aproximadamente aqui, ó, 2 centímetros abaixo, né, dessa cuba. Então ela está sobreposta a essa bancada, né, deixando essa espessura de 2 centímetros à mostra ali mais elevada. Isso é justamente para dar acabamento e evidenciar ainda mais essa peça. Seguindo a mesma linha dos puxadores, a cuba, a torneira e o misturador, eles possuem essa pegada industrial com aspecto oxidado, em aço escuro. Faz uma releitura do industrial revisitado, como eu falei antes, né? A torneira e os misturadores, para você ter conhecimento,
é da Debaco. Falando agora dessa mureta aplicada no fundo da bancada, ela dá embasamento para a setorização do módulo do fogão e da pia, e isso faz com que não gere confusão com relação às áreas de trabalho. Ela serve tanto como decoração e acabamento ao projeto, como para apoiar também os itens a serem utilizados aqui nessa bancada. Então, podia ter sido colocado nessa parte superior aí um canal de escorredor úmido, mas daí vem a questão, né? Ergonomicamente, seria interessante, né? Ergonomicamente funcionaria bem para os usuários? Então sempre avalie a possibilidade de usos, né, versus a ergonomia do usuário que vai estar utilizando aquele espaço. Por ter esse volume da mureta, o móvel ele precisou vir para frente, e isso faz a diferenciação do restante do mobiliário, né? Daí essa quebra aqui, ó, no mobiliário, fazendo com que ele não fique todo numa linha só. Inclusive, nós conseguimos diferenciar os módulos da lateral por causa disso, criando essa simetria que eu falei anteriormente, né? Então esse bloco aqui, ele se diferencia pela cor e esse deslocamento para frente. São as duas questões mais marcantes que nós encontramos aqui nesse bloco, tá? Essa coifa aqui, ela foi aplicada sobre a pia e fogão de uma maneira intencional, para quebrar o padrão, fazer o cliente pensar fora da caixa. Porque na ideia deles, a coifa só serve, né, só existe sobre o fogão e a pia em frente da janela. É sempre assim, fogão em cima da coifa, não, a coifa em cima do fogão e a pia na frente da janela. É sempre nesse sentido. Então a ideia de mudar esse conceito, né, foi intencional aqui. Foi justamente fazer com que esse cliente, né, quando veja esse modelo aqui, ele pense de uma maneira diferente do que ele está acostumado. Essa coifa aqui ela é feita sob encomenda, então por isso que nós conseguimos uma extensão maior, porque a gente consegue fazer conforme a gente precisa, a gente passa as medidas que a gente quer. Esse modelo de coifa se chama coifa lavadora, justamente porque ela é autolimpante. Então o processo funciona mais ou menos assim. A gordura ela sobe junto com a fumaça. Quando esses elementos batem nessa canaleta superior aqui, eles recebem um choque. E a gordura ela acaba escorrendo até essa calha que está rente lá à parede, tá vendo? Conclusão, a limpeza ela acaba ocorrendo de uma maneira mais constante, né? A calha é que você vai ter que limpar com mais frequência e o restante fica, entre aspas, limpo. Então, claro que de vez em quando cabe uma limpezinha ali, certo? O mesmo cabe para a pia. A gente escorre alimentos quentes na pia, não é? Então, tem o vapor ali, certo? Então, esse vapor ele sobe e fica contido lá na coifa, certo? Não fica escorrendo, nem sujando e manchando o mobiliário. Bom, vamos falar agora um pouquinho da base desse projeto, que é a madeira. Eu acho que é um dos elementos principais, né, que nós encontramos em todo esse projeto e que tem um destaque legal. Essa madeira, ela está contida de uma maneira aparente em boa parte da mobília, certo? Então começamos com esses pilares aqui, nesse módulo central. Aqui é madeira maciça. Por precisar ser leve e resistente, a escolha foi da cacheta, né? Cacheta é o nome da madeira. Por cima dela foi aplicada uma camada fina de madeira natural, tá? Uma lâmina natural de pinheiro. Perceba que todo o mobiliário dessa cozinha, ele segue a mesma padronagem de cores de madeira, tá? Então isso quer dizer que todas as peças desse mobiliário, em tonalidade de madeira, foi chapeado com a mesma lâmina natural de pinheiro. Essa lâmina que você está vendo, né, na utilização desse mobiliário é da Laminorte. Agora, vamos entender como que é feito todos esses montantes e acabamentos em madeira que você está vendo. Essa madeira é o compensado. Então, muitas pessoas chamam de compensado naval, inclusive. Para você entender sobre o material, o compensado ele é produzido a partir de lâminas de madeira em sentidos contrários, tá? Em que uma lâmina acaba gerando uma força contrária à outra. Então, uma acaba compensando a outra. Então, entre essas chapas, é aplicada uma cola e depois passa-se por cima uma prensa, né? Então, depois que se passa a cola, passa-se uma prensa e essa prensa vai fazer com que ela tenha esse aspecto, esse acabamento que nós vemos aqui na lateral, ó. Tá vendo esses frisinhos? É justamente isso que dá o aspecto do compensado por ter essas chapas em sentidos opostos, né? O compensado usado nesse projeto
é da Compensados Paraná, tá? Nesse caso aqui, nós enxergamos o corte do compensado e foi aplicado apenas aqui verniz para dar o acabamento. E a madeira desse compensado é a virola, certo? Olha só, é normal, tá? Completamente normal a gente encontrar projetos feitos com o MDF e não com o compensado, mas utilizando uma fita de borda que faz esse mesmo efeito, esse mesmo aspecto do compensado. É fake, porém infinitamente mais barato do que o compensado, né? A utilização somente do compensado. Novamente, a questão aqui é avaliar o potencial do seu cliente e o perfil dele. Nem todo mundo pode ter um projeto com o uso da madeira naval, tá? Mas também, dependendo do uso e aplicação, não pode ser de maneira alguma outro tipo de madeira. Então tem que avaliar sempre, né? Qual realmente é a intenção do projeto, quais são as especificações para você poder fazer as escolhas. Vamos olhar agora para essa outra face aqui do mobiliário. E a predominância da cor aqui é o laranja, certo? Além de buscar a referência no retrô, o laranja ele foi conceituado como a semelhança entre o zarcão. Se você não conhece, né, se você nunca ouviu falar, o zarcão é um fundo que se utiliza antes da pintura para evitar a oxidação e não enferrujar. Na época da Revolução Industrial, com a escassez de materiais, era normal a gente encontrar peças pintadas apenas com zarcão. Então tinha um aspecto super fosco assim nas peças, sabe? Um exemplo, fugindo totalmente do contexto, mas é legal para ilustrar o tema agora, a cadeira Bertoia, que foi criada na época da Bauhaus, né? Naquela época não tinha muito dinheiro, então muitos móveis eles não eram estofados, porque não se tinha dinheiro para isso. Então as criações elas partiam do uso bruto do material, porém com conforto. Essa era a lógica naquela época. Bom, nesses móveis aqui você percebe o uso do vidro moldado. Esse modelo aplicado aqui é o silésio. Ele possui uma face lisa e a outra texturizada. Ela foi aplicada dessa maneira para facilitar a limpeza, tá? Então por isso que foi aplicado no projeto com a face lisa para fora. Assim evita que a sujeira se acumule no vidro ali. Esse vidro, ele tem 3 milímetros de espessura e quebra fácil. Mas como foi aplicado o sistema de amortecimento da Blum aqui, está tudo ok, certo? Agora, olhando ainda esse módulo, encontramos o ladrilho hidráulico. Tá vendo aqui? Aplicado no mobiliário, aqui na parte superior desse móvel. Muitas vezes nós encontramos porcelanato que imita o ladrilho, mas aqui não. Esse ladrilho é legítimo e ele veio de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Falando agora da iluminação do mobiliário, poderia simplesmente ser colocado uma canaleta de LED no mobiliário e estava tudo bem, certo? Facilita, deixa bonito, elegante, porém fugiria totalmente do conceito. Como um todo, né? Se a gente está puxando aquele conceito industrial, acabaria fugindo. Então a escolha aqui foi de spots de LED. Para aplicar no mobiliário é super fácil. A altura do spot é de 8 milímetros e a madeira possui 18 milímetros. Então, por trás do móvel, nós temos um ponto de elétrica que é passado por uma canaleta que é criado atrás desse móvel. E na altura em que queremos, o spot é feito um furo por dentro da chapa de madeira, passando a fiação até chegar no ponto do spot, né? Ou no ponto do interruptor. Então entenda que toda essa composição que nós estamos vendo é o que chamamos de fantasia externa, certo? Tudo isso aqui é fantasia externa. Dentro do móvel nós encontramos uma caixaria. Na hora de escolher o material é necessário pensar no custo-benefício. Em geral nós usamos BP branco de 18 milímetros. Isso vai facilitar e muito porque é um material que não sai de moda e pode ser utilizado em outros cômodos, em outros mobiliários, né, em outros projetos. Pode ser que o seu cliente ele queira um material interno diferenciado e aí certamente vai encarecer o projeto, até porque vai ocorrer sobras de materiais e muitas vezes não tem como reaproveitar esse material em outros projetos, certo? Só se um outro cliente quiser, né, um mobiliário com o mesmo material que foi utilizado naquele projeto. A Mobitech, que é minha parceira há muitos anos, tem essa visão, tentar ao máximo padronizar as caixarias, até porque a compra dos materiais geralmente vem direto do fabricante. E isso barateia o material se comprado em pallets
inteiros, né, do que comprar as chapas ali individualmente. Se o cliente quer algo diferenciado, será necessário apenas algumas chapas, e aí os valores individuais serão de aproximadamente 30% mais caro. Então, às vezes, não vale a pena, só se realmente o cliente é um cliente que deseja muito daquele jeito, daquele modelo, aquele tipo de mobiliário, certo? Lembrando também que as placas em BP, por si só, já são mais econômicas no valor final do projeto. Está vendo esses frisos aqui? Quer saber como é que faz? Então vamos lá. Primeiramente, você precisa fazer o chapeamento das peças. Então, é passado cascamite dos dois lados do compensado e aplicado a lâmina natural. E aí é empilhado várias chapas e juntas vão para a prensa hidráulica. Essa prensa hidráulica vai lá e prensa todas elas e aí a gente consegue laminar as placas, certo? Para fazer essas portas, né, você trabalha primeiro com esse miolo que está aqui, onde estão esses frisos. Depois você monta o restante da porta, tá? Os frisos no laminado, eles são feitos com uma máquina chamada fresa. Depois elas são cortadas, né? Essas laterais aqui em meia esquadria e é feito o encaixe em formato macho e fêmea e faz a fixação das partes. Para terminar, mas não menos importante, os eletrodomésticos e os respiros. Mas antes de eu terminar, eu quero pedir para você assinar o canal se você for novo por aqui e clicar nas notificações, assim saberá quando entrar vídeo novo no canal. Se está gostando do conteúdo, dá um joinha esperto aí, porque daí eu passo a entender se o vídeo que eu estou fazendo está ajudando na sua jornada. E comente, vou tentar esclarecer todas as suas dúvidas sempre que possível. Então, faz seu comentário, faz a sua pergunta para a gente estar mais conectados, mais próximos por aqui, tá bom? Bom, a primeira coisa que eu preciso falar para você sobre os eletros é olhar o manual de instrução. Essa é a primeira regra, porque ali vai lhe dizer, né, se o mobiliário precisa ou não de respiro. Esse forno, por exemplo, ele não precisa de respiro, porque o calor frio ele entra por aqui e sai por baixo. Então, nesse modelo, eu posso deixar o mobiliário rente, né, ao forno que não tem problema, tá? Como está aqui, tá tudo ok, não tem problema nenhum. Já as geladeiras, essas são caóticas, viu, gente? Porque todo manual fala que precisa de muito espaço. Na verdade, o fornecedor quer se resguardar dos possíveis problemas que possam existir, né? Então é comum encontrarmos nos manuais 10 centímetros para as laterais e 20 centímetros na parte superior. Mas em toda a minha vida de projetos, eu não vi nenhum equipamento estragar por não ter os 20 centímetros superiores, tá? Em geral, nós deixamos pelo menos 5 centímetros nas partes laterais do equipamento, certo? Agora, na parte de trás, aí sim, gente, ali não dá para faltar, né? Então ali você pode deixar o mobiliário com um respiro, tá? Então deixa o mobiliário superior com uma folga aí de uns 30 centímetros na parte posterior, que a geladeira consegue respirar ali e expandir o seu calor para sua fuga ali, para a fuga que você criou, tá? E só mais uma dica extra, cuidado com as cervejeiras, elas precisam de respiro, porque senão elas queimam com facilidade, ok? As adegas já não têm esses problemas, sabe? São versáteis, então não ocorre tanto problema assim. A ideia dessa composição que analisamos aqui hoje é trazer o usuário para um sentimento de nostalgia, fazer com que ele sinta saudades, né, de algo que ele não viveu, né? Por isso, não só a decoração e a composição da cozinha, mas também os eletros são fundamentais para você escolher esses itens que remetam a um estilo, uma tendência, a um período que o cliente ele deseja que esteja contido nesse espaço. Então é isso, pessoal. Eu encontro vocês no próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau!